Olá pessoal, eu sou Lore Gonçalves, psicóloga aqui no Rio de Janeiro, terapeuta cognitivo-comportamental, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre a autossabotagem. Bom, a autossabotagem é um dos problemas que eu mais lido aqui no consultório, tanto em atendimentos presenciais, como também nas orientações psicológicas que eu faço através da internet, no computador, através do computador em um site específico para isso. E a autossabotagem, gente? O que vem a ser isso? Bom, o processo de autossabotagem ocorre quando a gente repete um determinado comportamento ou ação ao longo do tempo e a gente não consegue compreender como a gente repete aquilo, mesmo que aquilo nos faça mal ou que não seja bom para a gente. Então, para deixar mais claro, vou dar um exemplo que ocorre muito nos relacionamentos amorosos. Quando você vira e mexe, se vê no meio de um relacionamento onde você não está se sentindo bem, o seu parceiro tem características muito parecidas com os parceiros anteriores, onde ele lhe trata mal ou não atende às suas expectativas, não é um bom relacionamento, resumindo. Então, esse é um processo clássico de autossabotagem, onde, por exemplo, homens e mulheres se colocam em relacionamentos que não são satisfatórios e geralmente é um atrás do outro e numa forma como se fosse um círculo realmente vicioso, o círculo da autossabotagem. É muito importante ressaltar que a autossabotagem ela se dá de forma muito sutil e fora da nossa consciência. Nem sempre nós temos consciência que estamos repetindo aquele padrão de comportamento ou de relacionamento. Então, a gente só se dá conta quando a gente já está nele. E a gente pensa nos relacionamentos anteriores e a gente nota essa similaridade. A gente nota que nossos relacionamentos são sempre frustrados por algum motivo, e geralmente esse motivo é muito parecido. Esse é um dos exemplos de autossabotagem que uma pessoa pode fazer. É muito importante entender o que está desencadeando esse processo de repetição de padrões de comportamento e que faz com que você sofra tanto. Muito importante paralisar o ciclo da autossabotagem. Eu dei o exemplo aqui de um relacionamento amoroso, onde as pessoas acabam se colocando em relacionamentos onde elas vivenciam relações ruins, tóxicas e não conseguem compreender porque sempre acabam escolhendo parceiros muito parecidos e revivendo sempre as mesmas questões. Um outro exemplo que eu posso citar ocorre no trabalho. Então, uma pessoa que sempre tem problemas no trabalho por conta de comportamentos, porque sempre não é levada a sério no trabalho, sempre os cargos que ela ocupa, as pessoas não a respeitam, o chefe não a respeita, os colegas de trabalho. Isso é um padrão de comportamento que ela vê que está se repetindo porque ela muda de emprego por não ser reconhecida, e quando ela muda de emprego acaba que acontece a mesma coisa, ela se vê de novo no mesmo lugar, na mesma posição de não reconhecimento. Isso é um outro exemplo. Então a autossabotagem ela pode acontecer em várias esferas da nossa vida, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, no trabalho, com a família. Então é muito importante, como eu disse, tentar compreender o que está desencadeando esse processo e torná-lo consciente.
Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e nós trabalhamos muito com o presente, mas é um mito achar que nós trabalhamos apenas com o presente. O terapeuta cognitivo, ele também acha muito importante olhar para o passado e ver onde começou, né, esse padrão repetitivo e disfuncional de comportamento na sua vida. Então você que acha que sempre está patinando, ou seja, sempre tenta fazer uma coisa diferente, mas acaba fazendo a mesma coisa e não consegue compreender de onde isso vem, por que isso acontece, é interessante tentar observar se a resposta não está no seu passado. Você tem que tentar lembrar a primeira vez que isso aconteceu, como é que foi, e mais, talvez tentar lembrar também se você não aprendeu isso com alguém muito próximo de você. Geralmente a gente costuma repetir padrões de relacionamento dos nossos pais, por exemplo. Então, mesmo sem perceber, a gente vai tomar atitudes muito parecidas com os nossos pais, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente tenha às vezes até consciência e fale: eu não vou fazer igual a minha mãe fazia, eu não vou tratar o meu marido como a minha mãe tratava. Porém, acaba que quando você vê, se torna adulta, você está fazendo exatamente a mesma coisa que a sua mãe fazia, né? E a culpa não é da sua mãe, né? Existe uma brincadeira que dizem que os psicólogos, eles sempre colocam a culpa nos pais, mas isso, gente, realmente é uma brincadeira, porque a gente compreende que o jeito, o modo de criação pode sim interferir bastante na vida da gente enquanto adulto. Porém, né, não podemos culpabilizar nossos pais porque eles estavam fazendo o que eles podiam naquela época e não é justo com eles. Talvez eles não soubessem fazer de uma outra forma. Cabe a nós mudarmos o rumo dos acontecimentos da nossa vida no presente, né? Então, culpabilizar nossos pais não é a resposta ou a saída. É bom para compreender onde o processo pode ter se iniciado. Isso numa hipótese, ok? Uma vez compreendido, cabe a nós, como autores da nossa própria história de vida, mudarmos o que quisermos mudar. Às vezes conseguimos, apenas tomando consciência, mudar o que está fazendo a gente repetir. Então, uma vez que isso vem à consciência, a gente pode começar a identificar quando a gente estiver tentando repetir novamente o mesmo padrão. Só que nem sempre a gente consegue sozinho. Se você não conseguir sozinho, é interessante buscar a ajuda de um profissional psicólogo para lhe ajudar nesse caminho. Bom, espero que vocês tenham gostado. É muito interessante falar sobre autossabotagem. Eu gosto muito, porque a gente, como eu disse, né, a gente faz coisas e nem sempre entende por que a nossa vida não vai para frente, porque os nossos negócios não andam, porque e a gente costuma culpabilizar o exterior, falhando em ver que pode ser um processo nosso, uma coisa que a gente está sim construindo sem perceber, tá? Então identificar isso é muito importante na nossa vida. E eu quero indicar para vocês um livro, né? Um livro que eu gosto muito e eu penso que, de maneira geral, qualquer um pode ler, não é um livro só para psicólogos. Chama-se O Ciclo da Autossabotagem, ok? Esse é um livro bem interessante que fala sobre isso, porque repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer, tá bom? Da editora Best Seller, se não me engano aqui.
tá? Então, O Ciclo da Autossabotagem. Stanley Rosner e Patrícia Hermes são os autores, tá bom? Então fica aí a dica do livro, não ganho nada, tá? Não estou ganhando nada indicando esse livro, porém para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu acho uma leitura bem interessante. E se precisar de ajuda, lembre-se, não tem nada demais nisso. Um grande beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!